Boa tarde. Para quem não me conhece, o meu nome é Paula Magna de Oliveira Coelho. Eu fiz enfermagem na Universidade Federal do Rio de Janeiro, campus Macaé, e atualmente eu faço medicina e estou no 9º período. Assim, vendo as várias dúvidas que as pessoas têm apresentado com relação aos boletins epidemiológicos emitidos pelos municípios, eu resolvi gravar esse vídeo com o objetivo de esclarecer algumas dúvidas e informar a população como cidadã, porque acredito que seja um dever de todos os profissionais, de todas as pessoas que tenham informações técnicas que facilitem a compreensão das pessoas que não possuem essas informações. Os boletins que são emitidos pelas secretarias de saúde, pelo Ministério da Saúde, eles, na verdade, são uma publicação de caráter técnico-científico, acesso livre, formato eletrônico, e eles possuem uma periodicidade, que pode ser mensal ou semanal, de acordo com o caso. Por exemplo, na pandemia, é necessário que a gente informe os dados não só semanalmente, como diariamente, para a gente poder acompanhar a evolução, a gravidade e a disseminação da doença, que nesse caso é o coronavírus, causado pelo vírus SARS-CoV-2 e é responsável pela doença Covid-19, que tem vitimado muitas pessoas no mundo inteiro. E assim, uma das coisas que a gente percebe e acaba ficando triste é com a falta de credibilidade que, infelizmente, a doença vem tendo. Esses boletins, eles precisam ser emitidos periodicamente para que as pessoas consigam assimilar, para que tenha um acompanhamento dos órgãos que são responsáveis pela fiscalização, pelo controle da disseminação dessa doença. Ele é um instrumento de vigilância sanitária para promover a disseminação das informações que são relevantes, qualificadas e com potencial para contribuir com as orientações em saúde pública no país. Então, nada mais é que uma forma de monitorar os casos, alertar a população, é uma forma da gente estar ciente e produzir conscientização a respeito da doença. Então, hoje é dia 15 de maio, agora exatamente são 4 horas e 31 minutos. No Brasil, ontem, o último dado que foi emitido pelo Ministério da Saúde, no dia 14 de maio, a gente contava com 202.918 casos confirmados. Esses casos foram casos que foram testados e tiveram o resultado positivo. Em acompanhamento domiciliar, ontem nós tínhamos 109.446 pessoas. Essas pessoas, elas acessaram o serviço de saúde e quando elas comunicaram o quadro gripal, porque todo caso que vai ser considerado suspeito são pessoas que apresentam um quadro gripal que possui sintomas de congestão nasal, febre, cansaço, ausência do paladar e do olfato, a pessoa não consegue sentir nem cheiro e nem o gosto dos alimentos por causa da infecção pelo coronavírus. É uma característica desse vírus. Então, toda pessoa que possui alteração no gosto da comida, alteração na hora de sentir cheiros, quer dizer que essa pessoa provavelmente está infectada pelo coronavírus. E esses casos em acompanhamento domiciliar são aqueles casos que são considerados leves, que não necessitam de hospitalização, porque a gente não tem como hospitalizar todo mundo que chega com algum sintoma. Então a gente precisa acompanhar, monitorar esses casos à distância. Esse monitoramento está sendo feito através de telefonema ou da ida de profissionais de saúde na casa dessas pessoas. Quando são idosos ou grupo de risco, essas pessoas são monitoradas a cada 24 horas, é acessada a informação sobre o estado de saúde atual delas e quando não é grupo de risco, a cada 48 horas. Ontem nós tínhamos 79.479 casos recuperados. São as pessoas que testaram positivo
fizeram o isolamento domiciliar ou fizeram algum tipo de tratamento, e após o tratamento, que dura de 3 a 4 semanas, essas pessoas fizeram mais 2 exames de testagem e nesses exames foi dado negativo. Então significa que os casos recuperados são pessoas que tiveram o exame negativado após 3 a 4 semanas de infecção. Ontem nós tínhamos 13.993 óbitos, que é a parte triste de toda essa situação, porque muitas das pessoas elas não conseguem combater o vírus, acabam entrando para critério de gravidade, desenvolvem uma síndrome respiratória aguda, que depende do respirador, depende da ventilação mecânica para auxiliar na respiração dessas pessoas. Só que nós não temos respirador para todo mundo. E o objetivo do isolamento domiciliar é diminuir o número de casos graves de pessoas que chegam infectadas no hospital com insuficiência respiratória e necessitam de um leito de UTI e de um leito e de ventilador mecânico, que seria o respirador. Porque nenhum sistema de saúde no mundo tem capacidade de receber um fluxo enorme de pacientes todo de uma vez. Nenhum sistema de saúde no mundo consegue fazer isso. Assim como a gente viu que a crise, o colapso no sistema de saúde aconteceu na China, na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos e está acontecendo no Brasil. E ontem, só no Brasil, tinham 2.000 óbitos em investigação. São os óbitos que ainda não saíram resultado de confirmação que a pessoa realmente estava infectada por coronavírus. Então, tem muita gente sim sendo enterrada sem ter a confirmação da doença. E isso gera uma subnotificação, porque muitos municípios não têm teste suficiente. Os municípios que os dados têm maior credibilidade são aqueles municípios onde a testagem é efetiva, onde são municípios que geralmente têm uma renda maior mensal, ou a população é muito grande, ou é epicentro, é o centro da infecção. Então esses municípios, acabaram recebendo maior quantidade de testes. Outra coisa que eu queria esclarecer aqui é com relação das mortes faladas nas últimas 24 horas. Quando a gente fala que uma morte aconteceu nas últimas 24 horas, na verdade são as mortes que entraram no sistema, que alimentaram o sistema. Então, de ontem para hoje, nas últimas 24 horas, por exemplo, entraram 800 mortes por coronavírus. Essas mortes elas estão sendo alimentadas no sistema, mas não quer dizer que elas aconteceram de ontem para hoje. Elas podem ter acontecido há um mês atrás e só agora saiu o resultado desses pacientes. Um mês, 2 semanas. Então quer dizer que os dados são defasados. É um número que impressiona? Impressiona porque antes a gente tinha 200 casos de morte por dia que chegavam no sistema. Então quer dizer que no Brasil inteiro tinham morrido 200 pessoas num dia só. Não que tinham morrido 200 pessoas num dia só, mas que tinha chegado no sistema do Brasil 200 mortes naquele dia. Hoje chegaram 200 mortes na base de dados do Ministério da Saúde. E o que está acontecendo agora, nesse momento da infecção, dia 15 de maio, é que está chegando mais de 800 mortes por dia. Então os resultados vão saindo e as pessoas vão alimentando os dados em cada município e para o Ministério da Saúde chegam 800 mortes por dia. É uma coisa que preocupa para a gente, porque países que tiveram, como os Estados Unidos, que passaram de 70 mil mortos, eles estavam apresentando um índice de mais de 100 mil mortes por dia. E o nosso medo é que o Brasil chegue a essa proporção. Com relação à falta de testes, como eu falei, nem todos os municípios receberam uma quantidade parecida ou similar de testes. Tiveram municípios que receberam mais por ter uma população maior, ou porque o município teve como comprar uma maior quantidade de testes, e alguns municípios eles acabaram recebendo menos. Os municípios que receberam menos testes, como os municípios do interior, eles acabam deixando para testar
as pessoas que têm algum critério de gravidade ou que o caso gere uma dúvida. Então, são pessoas que geralmente ficam internadas ou aquelas pessoas que acessam o sistema de saúde e pelo critério, pelas características de sintoma, elas são testadas. Quer dizer que nem todo mundo que é considerado suspeito vai ser testado. Então a gente não pode achar que o número de suspeitos, o número de notificados vai ser o mesmo, vai ser a soma dos números que são descartados, óbitos, confirmados, dos que estão em isolamento. Nem sempre o número de notificados e de suspeitos vai corresponder à somatória dos outros dados, porque nem sempre vai ter teste para poder confirmar ou descartar esses pacientes. Com relação aos profissionais de saúde, em alguns locais, os profissionais de saúde não estão sendo testados, porque eles já estão no foco da infecção. Então, a chance deles estarem infectados pelo coronavírus é muito grande. Não tem necessidade da gente testar. A gente só testa se o profissional de saúde entrar, desenvolver características, desenvolver sintomas graves, e aí sim ele vai ser contabilizado como uma morte confirmada daqui a um tempo por coronavírus. Mas assim, por ele estar doente, um profissional de saúde, ele começa a apresentar sintomas, ele vai ser afastado durante 15 dias das suas funções e nem sempre ele vai ser testado. Não tem obrigatoriedade de ser testado. Com relação agora a Miracema. Como eu estava explicando, em Miracema, ontem, no dia 14 de maio, foram notificados 168 casos. Aqui em Miracema, a gente está considerando casos notificados igual a casos suspeitos, mas nem todo município está fazendo assim. Isso gera uma dificuldade de compreensão por parte das pessoas, porque alguns municípios consideram casos notificados e suspeitos como sendo a mesma coisa e alguns municípios não consideram sendo a mesma coisa. Eles consideram como notificados os casos que chegam à notificação e suspeitos só aqueles casos que vão ser testados e vão ser aguardar o resultado do teste. Ontem em Miracema nós tínhamos 13 casos confirmados, um caso recuperado, que a pessoa recebeu assistência de saúde, fez o tratamento e após 3 a 4 semanas apresentou 2 resultados negativos. Casos negativados, 48 pessoas. Então quer dizer que 48 pessoas foram testadas e o resultado do exame delas chegou dizendo que estava negativo, que não era coronavírus. Casos internados. Atualmente a gente tem um caso em Miracema, óbito. Nós tivemos 2 óbitos. Um aconteceu em Itaperuna porque o paciente precisou ser transferido. Mas isso não quer dizer que o paciente, por ele ter falecido em Itaperuna, ele tenha que entrar no óbito de lá. Ele tem que entrar no óbito da cidade de origem, porque ele foi notificado aqui, ele é um paciente de Miracema. Então, por isso, mesmo ele tendo falecido em outro município, a contabilidade dos óbitos é feita para cá, para Miracema. E em isolamento domiciliar, atualmente em Miracema, tem 72 pessoas. Isso significa que 72 pessoas estão sendo acompanhadas por via telefone ou pelos agentes comunitários de saúde por estar em isolamento domiciliar. Então, esse era o objetivo do vídeo, esclarecer algumas dúvidas com relação ao boletim epidemiológico e... outra coisa que eu queria falar é que o uso da máscara é muito importante, não só o isolamento domiciliar, mas o uso da máscara quando for às ruas. O ideal é que a gente nem vá às ruas, que a gente fique dentro de casa, só vá às ruas as pessoas que realmente têm necessidade, quem tem um trabalho que é essencial, ou no caso do empregador não ter liberado, não ter fechado o comércio. Então isso acaba fazendo com que o empregado tenha que sair para a rua para trabalhar. E é importante que as pessoas vão de máscara, porque se uma pessoa infectada usa máscara e a pessoa que não está infectada também usa máscara, o risco de transmissão é muito pequeno. É o menor risco de transmissão. Então não adianta a pessoa que está saudável usar máscara, quem está infectado não usar. E também não adianta a pessoa que não
a pessoa que está infectada usar máscara e quem não está infectado não usar. Todo mundo tem que usar máscara. Todo mundo deve fazer isolamento social e com relação às vezes dá um branco, mas com relação ao número de pessoas que são suspeitas, eu queria falar também que nem todo mundo que apresenta síndrome gripal vai acessar o sistema de saúde. Esses casos não vão ser notificados. As pessoas só são notificadas quando ela vai no sistema de saúde e o profissional identifica que a pessoa tem síndrome gripal, que apresenta febre, coriza, dor de garganta, ausência de paladar e de olfato, dificuldade para respirar. Então, assim, o que a gente recomenda é que todo mundo, a partir de agora, todo mundo que desenvolver síndrome gripal, procure o sistema de saúde para que o seu caso seja notificado. Não aguarde ter sintomas de gravidade. A recomendação antes era que as pessoas aguardassem o sintoma de gravidade. Só que agora não pode aguardar mais, porque já tem evidência científica, já saíram artigos científicos dizendo que antes de apresentar a falta de ar, as pessoas já têm uma pneumonia de base e já tem 25% do pulmão obstruído, 25% do pulmão já está infectado e essa pessoa ela pode evoluir de uma hora para outra para 75%, para 100% do pulmão tomado pela infecção. E se essa pessoa chega muito tarde no sistema de saúde, mesmo que ela vá para a ventilação mecânica, a chance dela sobreviver é muito pouca. Pessoas que têm critério de risco, que são idosos, gestantes, quem tem imunossupressão, quem passou por algum tratamento de câncer, pessoas que tomam corticoide continuamente, crianças que são prematuras, todos os grupos de risco, se manifestarem sintomas gripais, devem procurar o sistema de saúde. Não fique em casa, é muito importante isso. A gente não pode esperar agravar para procurar o sistema de saúde. A pessoa tem que se encaminhar para o sistema de saúde para que sejam feitos exames para garantir que não tem acometimento grave do pulmão, já no início dos sintomas. E, assim, eu acho que era só isso mesmo que eu tinha para falar. Eu falei bastante coisa, espero que tenha ficado claro. Eu não vou editar um vídeo porque eu vim para Miracema só com meu celular, então não tem computador e eu acabo tendo dificuldade para editar só pelo celular. Então, muito obrigada pela atenção, eu espero que tenha contribuído. Eu espero que fique mais fácil das pessoas compreenderem a importância do boletim, a importância do isolamento social, porque é a única forma da gente controlar a transmissão e poder voltar mais cedo à nossa rotina normal. Que, assim, não tem nada que garanta que seja daqui a pouco. Pode ser que seja só ano que vem também. Então, muito obrigada pela atenção. Fiquem com Deus e até mais.